maior? Porque parecia que a gente estava caminhando para coisas cada vez maiores e mundiais. Houve realmente um certo acordo ou foi pela força mesmo? Não, foi na força. Foi na força. Os Estados Unidos criou um aparato de instituições de defesa, E de de inteligência. contra-terrorismo, de inteligência gigantesco. Uma das maiores Inglaterra transformações de administração pública da história. A quantidade de gente que trabalha em organizações que só tem uma função. Evitar Homeland Security, né, que é o nome do Departamento de Segurança Interna. E várias outras agências de inteligência que não existiam. E milhões gastos com isso. E toda uma ênfase, um foco e um direcionamento. Essa é a nossa prioridade. Isso não pode acontecer mais. E vamos caçar esses caras. E vamos na ofensiva. Não é só estar preparado na defesa. Vamos pro ataque. E saíram pro ataque. O Afeganistão é uma das frentes dessa batalha. Dessa guerra. Mas então a gente vem pro problema. Os Estados Unidos saindo de lá, o que significou isso? E se você puder dar um background, Vamos lá. contexto anterior também. Porque eu tô meio perdido nessa. Tá. Vamos usar isso daqui? Vamos. Eu acho que aqui as pessoas precisam olhar pro mapa. Vê a posição aí melhor, viu, Mandíbula? Eu vou botar ele aqui. Vai. Deixa eu botar um pouco pra cá. Eu acho que também você ficar um pouquinho mais pra esquerda também, né? Ó, eu vou mostrar daqui, assim, Aí. tá? Deixa eu só puxar o microfone. Mas ele também fica um pouquinho pra esquerda ou não? Aí Você dá, puder- Tá conseguindo ver? Ó, eu quero mostrar isso daqui. Tá, dá pra ver? dá, A dá gente pra... tem uma câmera aqui em cima, ó. Se você quiser. Ó, Então vai ser melhor. aqui tá pegando uma aqui, ó. Tá pegando aqui o Afeganistão? Vocês estão vendo? Dá pra ver. Tá. Então, deixa eu olhar aqui. O que a gente tem? Olha aqui o Afeganistão. Você tinha uma disputa. Isso eu tô falando século XIX. Tá. Os britânicos, os ingleses estavam aqui, né? Na Índia. Então, isso aqui era a Índia britânica e todas as rotas de comunicação Ele e tal. sai esse globo, não? Senão a gente tirava do... Acho que sai, né? Ele já tá quebrado. Já tá quebrado mesmo aqui, vamos... Pronto, aqui saiu. Saiu? Então pronto. Boa, agora sim. Agora é mais fácil. Pô, agora a gente O vai mundo brincar. está nas suas mãos. Agora a gente vai brincar com o mundo. Ó. Ó lá. Vamos lá, cadê o Afeganistão? Tá, Afeganistão tá aqui, ó. Tá. Então o que acontece? Os ingleses estavam aqui, né? Na Índia, Índia. tal, colonizando, Suez, rotas de navegação, um monte de colônia, Oriente Médio, estavam tudo aqui. E o Império Russo, isso século XIX, ainda não era União Soviética, estava aqui avançando para a Ásia Central. Olha que interessante, todos esses países aqui, Uzbequistão, Turcomenistão, Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, são os países da Ásia Central. E eles eram ex-repúblicas soviéticas. Você vê a influência. Os russos sempre tiveram presentes aqui. E aí você tem um país que separava a Índia britânica do avanço do Império Russo, que é o Afeganistão. O Afeganistão. Porque Paquistão e Índia era a mesma coisa, né? Tá. Lembra? Tipo, você teve a independência da Índia e a separação, mas eles estavam meio que unidos. Aqui era uma coisa só. Então você tem o Afeganistão. Século XIX, os ingleses vêm para o Afeganistão. São derrotados lá pelos afegãos. No século XX, é a vez da União Soviética, de novo, paranoica, com medo aqui, ser vulnerável, invade o Afeganistão de 1979 a 1989. Perde a batalha. E ela perde para quem? Para um grupo que é formado, que se chama Talibã. Não para eles, mas esse grupo nasce quando os soviéticos estão tentando dominar o Afeganistão. Quem que vem lutar aqui no Afeganistão junto com esse grupo que tinha sido formado, que chamava Talibã? Um cara da Arábia Saudita, que chamava Bin Laden. Caramba! Por que o Bin Laden veio para cá? Existiam umas escolas religiosas chamadas madraças, seminários muçulmanos, islâmicos, financiados pelos sauditas. Quem que veio lutar no Talibã para salvar o país? Um monte de jovens dessas escolas. Era um grupo revolucionário de resistência religiosa fundamentalista, Talibã. E começou a vir gente de outros lugares. Um dos caras que veio era o Bin Laden.
Quem estava treinando esses caras contra a União Soviética? Guerra Fria. Americanos? A CIA e o Serviço de Inteligência do Paquistão. Caramba, os caras estavam criando... Isso, só que eles não sabiam. E aí começam as teorias da conspiração, Vilela. E Não por isso que é sabiam? difícil. Não dava você pra sabe prever? que o cara vai virar o cara vai te odiar mortalmente. Tipo, pô, você tá aqui comigo, tamo sei lá, e amanhã brother, eu faço um podcast e começo a concorrer com você. Você fala, mas o cara foi lá, eu dei view pra ele, Então sei eu lá. devo me preocupar com mandíbula, por exemplo. Pô, com certeza. Saquei, mandíbula. Você tá aqui isso aí. dentro, você sabe de todos os segredos. Então você não sabe o que poder. A Mas eu vida é dinâmica. posso criar sanções aí. Isso. Você pode ameaçar o uso da força, É, bomba atômica. Os familiares dele. Tem entendeu? várias Posso ferramentas de fazer poder. acordo com o irmão. Entendeu? Ah, Isso, entendi. entendeu? Você tá começando a manjar da geopolítica. Já vou pensar lá na frente, cara. Aqui não vai ter 11 de setembro, não, cara. Olha lá. Tá. Então, Aí- os Estados Unidos, com medo desse avanço soviético, ajuda os Porque caras. é auge da Guerra Fria aqui. Arma Os os ingleses caras. já perderam ali. Tá, Também, saíram. também era parte da coisa. Se chamava Great Game. Grande jogo. O Afeganistão era a peça central do grande jogo que na época década? do século XIX entre o Império Britânico e o Império Russo. Tá. No século XX vira União Soviética também disputando de novo por isso daqui. E aí, então no século de 79 a 89, Caramba. o Bin Laden tá aqui sendo treinado pela CIA para lutar contra os russos. São os Mujahadins. São esses grupos fundamentalistas que juntam e formam o Talibã. O que acontece? Os russos perdem, pulam fora. Depois que os russos saem, o Afeganistão entra em guerra civil. Por quê? O Afeganistão é um terreno, é um país sem saída para o mar, que a gente falou no começo. Exatamente. Pobre, cheio de identidades diversas, etnias diversas preservadas. Então você não consegue. Deixa eu subir que aí eu vejo até melhor aqui. Boa. Você não consegue. Tá bom de câmera aí? Tá dando pra ver? Beleza. Você não consegue controlar esse país. Ele fica totalmente instável. Bom, o que acontece aí? Guerra civil. Quando os russos saem. Mas só uma coisa, como que a Rússia perdeu se eles estão tão próximos aqui, tem todos os recursos para continuar a guerra? Você não consegue dominar esse país porque é um monte de montanha isolada, é inacessível, não tem infraestrutura. Assim, você não consegue vencer desses caras que estão lá na montanha, que são os locais, escondidos. as tribos locais. Os caras vivem, todos os antepassados dos caras. E só guerreando. Tem uma história que eu conto que é assim, quando os ingleses estiveram aqui no século XIX, eles lutaram, a etnia principal do Afeganistão é os Pashtuns. E os Pashtuns, eles lutaram contra outros Pashtuns. E os ingleses pegaram um grupo para se aliar com eles. Terminou uma das batalhas, vem um general inglês e vira e dá medalha para os aliados. Aparecem os inimigos derrotados e fala assim, e a nossa medalha? Aí o general vira e fala assim, oi? Vocês perderam a guerra. Vocês não teriam tido um bom combate sem nós. Olha a mentalidade do povo. A guerra, ou a guerrear, é meio que um esporte para eles, entendeu? Enfim, bom, voltando. A gente tá aqui, os russos não conseguiram, os soviéticos não conseguiram dominar, saíram fora. Guerra civil no Afeganistão. Tá. Esse caos. Um monte de montanha, um monte de etnia diferente, um monte de senhor de guerra, um monte de tribo, de clã diferentes, guerreando. Quem chega no poder em 96? Talibã. Ele ganha a guerra e domina o país. O Talibã, o que une eles é a religião? A religião, etnia, eles são pashtuns. E eles são dos mesmos clãs e tribos e tal. Eles estão aliados com outras redes de outras tribos e outros clãs. Por exemplo, uma filiada do Talibã chama a Rede Haqqani, que é um grupo que vive na fronteira aqui do Afeganistão com o Paquistão. Haqqani Network. É uma rede de outros senhores de guerra e tal. Mas voltando aqui pro Bin Laden. O Bin Laden sai e ele vai pro Sudão. Aqui, ó. E ele fica aqui no Sudão um tempo. E o Afeganistão dominado pelo Talibã. Aí o Bin Laden volta pro Afeganistão e fala, galera, eu preciso treinar um pessoal aqui, eu tenho um plano.
Para fazer um ataque contra os Estados Unidos. Então, por que deu essa reviravolta, você sabe? Porque ele tem... O objetivo dessas organizações fundamentalistas é recriar o califado. O que é o califado? É o Império Islâmico no coração do mundo islâmico. Tá. Isso existiu na história séculos e séculos atrás. Eles dominavam esse... Isso, e era um império baseado na lei islâmica. E essas organizações fundamentalistas fizeram interpretações das leis religiosas e querem recriar esse momento de aura, esse ápice da civilização islâmica, a qualquer custo. O Bin Laden funda essa organização, Talibã chama estudantes. A palavra Talibã quer dizer estudante, que eram os caras que estavam estudando aqui nas escolas religiosas. E Al-Qaeda quer dizer a base. E aí ele forma a Al-Qaeda e fala assim, o problema do Oriente Médio, o problema do mundo islâmico, a gente não consegue recriar o califado porque existe Estados Unidos. Interferindo. Vamos destruir o Satã e depois a gente vai dominar todos os outros países daqui porque não vai ter mais os americanos impedindo a gente de dominar os países daqui. Israel tá nessa panela também? Tá. Junto com os Estados Unidos? Junto com o Satã, é. Tá. Aí ele planeja o ataque do 11 de setembro e faz o ataque. Aí aquele ataque marca os Estados Unidos e os Estados Unidos vira na ONU e chega e fala assim, fui atacado. O Conselho de Segurança vira e fala assim, você está autorizado a intervir. Tá aqui, todos os países, China, Rússia, todo mundo, ninguém disse não, ninguém vetou. Não falou, vai, missão autorizada pelo direito internacional. Estados Unidos invade o Afeganistão com uma coalizão de vários outros países. Derruba o Talibã. Só que aí ele derruba e fala assim, bom, mas se eu for embora, a Al-Qaeda vai voltar. Claro. Porque o Talibã vai voltar. Então eu preciso construir um exército no Afeganistão. E aí ele começa a construir um exército. Isso começa a ser difícil. Aí ele fala, não adianta só ter o exército se não tiver governo, não tiver país. Preciso construir uma democracia, preciso construir um país. E o Talibã escondido nas montanhas guerreando com ele. Caramba. E eles perseguindo o Bin Laden. E eles achando que o Bin Laden estava aqui. Quando no fundo o Bin Laden estava aqui no Paquistão. Por quê? Um dos maiores apoiadores do Talibã é o Paquistão. Só que olha que esse é um dado geopolítico. Por que eles não dão a bomba pro Talibã? Porque aí vai ser problema. O cara conscientemente tem coisas que ele fala, não, isso não dá. É por baixo dos panos. Não, mas se eu fizer isso, vai sobrar para mim. Né? Não posso fazer isso. Ele não é tão louco assim. Mas ele financia o Talibã. E aí, percebe como o Afeganistão não tem saída para o mar. A guerra americana, para os Estados Unidos chegarem no Afeganistão, eles só podem chegar ou pelo Irã, ou pelo Turcomenistão, ou pelo Uzbequistão, ou pelo Tajiquistão, ou pela China. A Índia não toca, né? Ela tem um pedacinho aqui que toca nessa parte da Caxemira. Tá. Pela Índia ou pelo Paquistão. Só que aqui você não consegue passar. Qual é o aliado americano que os Estados Unidos usam para entrar no Afeganistão? Paquistão. Só que justamente é o Paquistão que faz um jogo duplo. Olha, os americanos podem vir por aqui. Enquanto isso, financia o Talibã por baixo do pano para lutar contra os próprios americanos. E devem passar informações também para eles. Né? E abrigou o Bin Laden todo esse tempo no Paquistão. Caramba. E aí tem aquela operação famosa da morte do Bin Laden, que tem os filmes, A Hora Mais Escura. Recomendo sempre esse filme, é muito legal. Que mostra essa operação. E aí eles vão lá e matam o Bin Laden aqui no Paquistão. O que aconteceu? 20 anos que os americanos ficaram aqui. A Al-Qaeda estava acima do Talibã ou não? Não, parceira. Parceira. Quem domina o Afeganistão era o Talibã, mas a Al-Qaeda queria um refúgio. Um lugar que ela pudesse ficar treinando terrorista, planejando loucura e vivendo feliz. E como você acaba com o Talibã? Eles têm uma cabeça ou não? Tem, mas você precisa acabar com os soldados. E eles são... 20 anos os americanos não conseguiram. Eles vão lá, sobem na montanha, se escondem, tem o apoio do Paquistão ajudando, é um lugar de difícil acesso, os Estados Unidos não conseguem entrar lá. O jeito de combate americano não é o jeito desse combate aqui. Não vai com tanque no Afeganistão, tanque não serve pra nada. Você usa um monte de drone, só que aí os drones matam civis. Aí os civis ficam revoltados com os americanos. Aí uma guerra assimétrica, isso aqui é uma guerra assimétrica. Você não consegue vencer ela sem o apoio da população local. Só que a população local é morta no ataque do drone, porque não é um negócio preciso. E aí você não consegue. Bom, 20 anos aqui, aí não deu.
E os Estados Unidos decidiu sair? Decidiu. Trump faz um acordo de paz com o Talibã.